Bom, foi o presidente que falou que levaria novos reforços para o Mano Menezes. Não é mais para o Mano Menezes, mas novos reforços chegarão ao Corinthians. Então a gente volta a conversar com a Lili Nascimento e ela traz as últimas informações então do mercado do Timão para 2024. Lili. Pois é, antes só de falar de mercado, um detalhe, o André estava falando e eu estava lembrando que de todos os jogos que eu acompanhei do Paulista, do Corinthians nessa temporada, em nenhum deles até então a torcida tinha gritado diretamente para o Mano Menezes, tá? Protestando contra o treinador. Até então era para o elenco. No último jogo, no jogo contra o São Paulo, foi direcionado ao Augusto Melo, e aí desta vez contra o Novo Horizontino foi diretamente pro Mano Menezes, coincidência ou não, cerca de 12 horas depois ele é demitido. Mas vamos lá falar sobre os possíveis novos reforços que estão para chegar no Corinthians, para o técnico que a gente não sabe ainda quem é, poder trabalhar. A começar pelo Hernani, é um meia de 1,88 m que joga o campeonato italiano, a segunda divisão pelo Parma. Então, ele é um jogador que também faz a posição de volante, tem boas finalizações de fora da área. O Corinthians fez uma proposta, primeiro sondou esse jogador, agora está avançando em fazer uma proposta, ver se consegue, então, contratá-lo. É um perfil que até então a ex-comissão técnica Mano Menezes gostaria de contar, ter mais um jogador ali no meio de campo para povoar, porque até então o torcedor está esperando o Garro estrear, então o Hernani seria o perfil procurado. Até naquele vídeo, entre aspas, vazado, na sala do Augusto Melo, onde ele fala que é injustiçado e fala que tem um bom meia aí de 1,90 m para chegar, então seria realmente o Hernani. As conversas estão em andamento, agora resta saber se esse jogador de 29 anos, que foi revelado pelas categorias de base do Atlético Paranaense, de fato será o novo reforço do Corinthians, que não para por aí. Tem uma novela já muito conhecida do torcedor corintiano, chamada Mateuzinho ou Matheus França, do Flamengo. Pois é, parece que agora o negócio está andando. O Corinthians fez uma proposta lá para o Flamengo de 4 milhões de euros pela compra do Mateuzinho, pouco mais de 21 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos dele. As conversas avançaram, a gente conseguiu apurar pela ESPN que em breve ele pode ser anunciado pelo Corinthians, é claro, assim que assinar o contrato, mas de fato aí as conversas estão em andamento e com a chegada do Fabinho Soldado, ele tomou a frente, conversou direto com o Marcos Braz, porque o relacionamento entre Marcos Braz e Augusto Melo ficou bem complicado depois das declarações do Augusto Melo, naquela situação que o Mateuzinho estava jogando, aí ele volta para o Flamengo, tinha treinado no Corinthians, toda aquela confusão. O Fabinho Soldado tomou a frente, então o Mateuzinho está próximo aí de ser anunciado como novo reforço do Corinthians, que precisa muito de um lateral direito. Hoje o titular absoluto é o Fagner, então o Léo Manac veio da base ali, substitui o Fagner, mas o Corinthians precisava desse novo lateral, que também foi um pedido do agora ex-treinador Mano Menezes, Marcelo. Tá certo, Lili. Tá bom, então. Mateuzinho, Matheus França, Mateuzinho, parece que agora vai voltar a ser Matheus França. Beijo, Lili. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite para você. Uma situação, e aí essa situação é emergência total que precisa ser resolvido, que é o Corinthians no Campeonato Paulista. Vamos colocar uma tela e mostrar que o Corinthians está na zona de rebaixamento da competição. A gente coloca então a classificação geral e o Corinthians é o penúltimo colocado, atrás apenas do Santo André, o 15º colocado, tem um saldo de -4 e 3 pontos conquistados. Os 2 últimos colocados, então, são rebaixados no Campeonato Paulista. Ou seja, já é algo tão difícil agora, bom, chegar no Corinthians no meio dessa confusão, qualquer treinador já olha e pensa, peraí, calma, vamos ver, vamos analisar, já é difícil. E vendo o Corinthians nessa situação, imagina se o Corinthians cai no Campeonato Paulista e esse treinador que chega agora é o responsável por isso. É muito, mas muito complicado. Então o Corinthians tem um problema grave administrativo, de uma diretoria inexperiente, amadora, incompetente, com falta de conhecimento, que não sabe contratar um jogador, nem contratar um técnico, porque eu tenho convicção que eles não sabiam que o Zanardi não podia trabalhar no Campeonato Paulista, caso contrário não teriam procurado. Sim. Embora eles neguem, a gente tem as informações, outros veículos têm as informações que eles procuraram. Se eles procuraram, é porque eles não sabiam
que ele não podia trabalhar. Não esperar o Zanardi até o final do Campeonato Paulista, com o time né? na zona de rebaixamento. É evidente que não ia esperar. Se o time estivesse navegando bem e ele quisesse só trocar o técnico, até poderia se pensar no modo meio Diniz Ancelotti, sabe qual é? Mas o time na zona que está, literalmente na zona de rebaixamento que está, eles não sabiam. Então é uma diretoria que tem dificuldade para contratar o jogador e botar para jogar, de contratar técnico e botar para trabalhar, e resolveu. É um elenco que tem muitos problemas, porque a gente viu até o próprio Mano dizer, saíram 12 e já jogaram 4, eu nem conto o Palácios porque ele jogou e se machucou rápido, então jogaram 4 reforços, jogou o Félix, jogou o Ranieri, jogou o Hugo, jogou o Pedro Raul, que estreou no último domingo. Então é um elenco com problemas, é uma diretoria com problemas, e aí a culpa é do técnico, aí ele troca o técnico e aparentemente ele vai resolver o problema. Isso. E ele vai trocar um técnico que participou do planejamento, foi feito junto com ele, e 5 jogos depois, você demite. Vai mandar embora um técnico que não teve à disposição o seu principal reforço. Rodrigo Garro não jogou. Não teve à disposição o seu principal lateral contratado. O Palácios, que foi contratado para jogar, jogou e machucou. Mandou embora o técnico que viu o seu melhor zagueiro do elenco ir embora na véspera da estreia. Que, segundo a nossa apuração, tocou o telefone do Paulo Pessolano e ele nem pensou em largar o Valladolid na segunda divisão de La Liga. Nem pensou. Como é que vai pegar um negócio desse, né? Então, a gente está vendo um Corinthians, nesse momento, que tem uma diretoria que conhece pouco, que contratou um executivo que parece ser um cara competente, mas que nunca exerceu o cargo que está exercendo agora, que não tem um treinador, que não tem um interino definido, se vai ser o Thiago Kozlowski, se vai ser o Danilo, se vai ser a comissão técnica nova do Sub-17 contratada, que não tem um time pronto para jogar. O Corinthians hoje está sem nada, e vai chegar quarta-feira contra o Santos como um grande azarão contra o Santos no pior momento de sua história, rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. É difícil hoje encontrar esse treinador, um treinador para dizer sim ao Corinthians, André? É muito difícil, né? É muito difícil.